coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e quem está comigo hoje como intérprete é a Camila, né? Hoje nós vamos aprender leituras e escrita de números no sistema decimal. Hoje a nossa aula, ela vai ser bem próxima do português, né? Estava até em dúvida se vai ser português ou matemática. Então vamos lá. Olha aqui nesse município, né? Cristais. Você é de Cristais? Hã? E aí? Eu estou indo à procura de você nesse estado de Minas Gerais. Achei fofa a igrejinha, né? De Cristais. Então, pesquisando sobre cristais, eu cheguei a uma lei orgânica, né, da Prefeitura de Cristais, que fala número 2313, data 12 de maio de 2020, lei ordinária do Executivo Ativo. Nessa lei ordinária tem uma emenda que fala o seguinte: abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.912 para reforço da dotação constante do vigente orçamento e das suas providências. Bom, o que é mais importante nessa história para nós? É exatamente como é que se lê esse número e como que escreve esses números, né? O que é interessante, que nós vamos dar muito foco, é nos números. Então, por que 4.912 tem a pontuação, né? E o número 2.313 não tem o ponto. E por que 2020 também não tem um ponto? Tem toda uma lógica nessa construção da escrita e da leitura dos números. Então, o sistema decimal. O nosso sistema decimal, ele é super simples, né? Então, só tem 10 códigos, que são os nossos algarismos, que vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. E o 9. Estava esquecendo. Os nossos números se torna fácil no nosso sistema. Então, nós vamos trabalhar dando foco, né, dos exemplos dos números. Como é que fica a escrita? 2.313, né? Data 12 de maio de 2020 e quando se fala em dinheiro, 4.912. Tá aí os números com a sua escrita, né? Escrito por extenso, né? Então, tem algumas perguntas a ser feitas. Por que usar a pontuação, que no caso o ponto e a vírgula, em números? E por que tanta conjunção, né? Aditivo, que é o i. Então, olha, percebe-se que a gente tem muito i entre os números e tem pontuação. E ora usa pontuação e ora não usa pontuação. Então, é esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. Então, qual que é o sentido da pontuação, né? O ponto e a vírgula em números. Olha, a vírgula, ela é exclusiva para separar número inteiro de número decimal. Ela é exclusiva para isso, certo? E ela só faz essa função, certo? Exemplo. Então, quando eu tenho 1,35, eu tenho a parte inteira, né? E a parte decimal. Mas como ler esse número? De uma forma certa, correta, né? Normalmente as pessoas falam 1,35, mas a gente tem que ler certo, e escrever certo, ou não, e escrever certo. Quando eu coloco a vírgula, é para separar mesmo a parte inteira da parte decimal. A leitura fica 1 inteiro, que quando você tem a vírgula, você substitui a vírgula pela palavra inteiro. Então, é 1 inteiro e 35 centésimo. Aí que é a leitura certa do nosso número, né? Os números, eles são sempre agrupados de 3 em 3.
sempre começando pela unidade. Então, vocês lembram, né, nos anos iniciais, que você viu unidade, dezena, centena. Aí começa de novo. Unidade, dezena, centena, de milhar. Daí por diante, né? Então, aí que está as divisões, as classes que a gente forma, né? E tanto tem para os múltiplos e submúltiplos, certo? Que representam as partes inteiras e as partes decimais, né? Então, nós temos parte inteira do número e parte decimal, certo? Então, o ponto, no caso do nosso sistema, ele é um separador ou ele é um marcador, tanto faz. Ele é um marcador do número, justamente do sistema decimal, justamente para você não se perder na leitura. E esse marcador vai realmente andando de casa de 3 em 3 ordens, certo? Onde é que eu não posso colocar ponto? Jamais, certo? Jamais. Quando se falar em numerais ordinais, certo? Numerais ordinais são aqueles números que representam alguma coisa, né? Posição de uma pessoa ou alguém, que indica lugar, certo? Posição ou lugar de um conjunto ou de série. Então, vamos lá. Exemplo. Quando se fala sua casa é 1326 da rua, esse número aqui, ó, ele não pode ter ponto. Porque ele é um posicional da posição da sua casa, do lote da sua casa na rua. Ninguém pode colocar o número que ele quer que está na cabeça, né? Quando eu falo que não pode, não pode. Por exemplo, se for assim, eu gosto do número, por exemplo, 23, aí eu vou colocar na minha casa 23. Aí se o meu vizinho, né, gostar do 23, como é que fica? A gente vai sair na briga? Não pode. Então, é questão de posição. Então, número que representa posição, né, ou um lugar, né, você não pode colocar ponto, certo? Outro ali, ó, nasci no dia 23 de março de 1968. O 1968 também não leva ponto. Por quê? Por quê? Vamos lá. Dia, né? Dia, ano, mês, ele está uma posição no calendário. Então, ele não pode levar o ponto de referencial. Separa-se de 3 inteiros para ler, porém, né, a gente não coloca ponto, tá bom? Então, o sistema decimal, ele é posicional, né? De acordo com a ordem denominada. Então, dependendo da posição que está o número, os algarismos, ele recebe um nome, tá? Então, vamos lá. Eu tenho parte inteira. Na parte inteira, eu vou ter, primeiro, da direita para a esquerda, a unidade, a dezena e a centena. Você lembra que quando você começou a mexer com os números, tinha primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Como eu falei para vocês, aqui, ó, eu vou multiplicando de 10 em 10, vocês lembram? Aqui é a parte inteira e é a parte decimal. A parte decimal sempre começando pela unidade de leitura, vocês lembram? Então, vou contar 1, 2, 3, que aí, ó, eu vou pegar a unidade, dividir por 10, dividindo novamente por 10, eu tenho o centésimo, dividindo por 10 eu tenho milésimo, daí por diante. Os números são infinitos, tanto parte inteira, né, que é múltiplos que a gente chama, né, que a gente vai multiplicando, quanto a parte decimal, que a gente vai dividindo. Então, sempre a gente tem que ter essa perspectiva, tá? Por isso que a gente trabalha com cores diferentes na representação de parte inteira e parte decimal, para destacar bastante para você, né? A diferença entre parte inteira e parte decimal é o que você tem que estar atento na sua leitura. Então, os prefixos.
os prefixos. Múltiplos. Então, eu vou multiplicando de 10 em 10, certo? Então, percebe que eu tenho unidade, dezena, centena, mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, né? E eu vou trabalhando, ó, dividindo sempre de 3 em 3. Então, quando você, né, vê também as divisões, né, que eu tenho, que aí eu saio dividindo. 1 dividido por 10, 0,1, ou seja, 1/10 dividido por 10, eu tenho centésimo, dividido por 10, milésimo, certo? Então, vamos lá. Quando você lê a escrita, né, que eu queria deixar bem claro para vocês, vou até voltar aqui, ó, a situação. Se você vê lá escrito assim, 2 bilhões de pessoas, eu estou falando do sistema decimal. 1 bilhão é 1 seguido de 9 zeros. É 1 seguido de 9 zeros. Então, você vai multiplicar 2 vezes 1 bilhão, que aí eu tenho 2 bilhões. Então, quando você vê a escrita realmente, né, 2 bilhões representa o 2 seguido de 9 zeros. O que significa extenso? É escrever o nome por inteiro, o número por inteiro, nome por nome, certo? Com isso, o nosso sistema decimal fica fácil para você entender. Por quê? Porque a gente precisa, na realidade, aprender a escrever somente 37 números. Com isso, a gente já faz todos os números. Então, vamos lá. Eu tenho 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Esse, sem problema, né? Aí eu tenho, né, seguindo. 11, 12, 13, 11, 10, 11, 12, 13, 14. Saiu da ordem aqui, ó, não tem importância não. O 14, ele pode ser escrever tanto com o Quá, né, com o Q, o A e o C. Os dois são escritas corretas. Detalhe, quando eu for escrever 16, prestar atenção que eles são com 2 S. No nosso sistema decimal, dos 37 números, somente 3 são escritos com 2 S. Então, se você tiver em dúvida se tem 2 S, guarda. 2 S são somente 3, que é o 16, o 17, né? Aí eu tenho 20, 30, 40, 50. E o outro escrito com 2 S, o 60. Então, essas escritas são todas fixas, tirando o 100, que ele tem duas nomenclaturas, né? Duas formas de escrever, né? É o 100, quando representa o número inteiro 100. Aí os outros a gente faz a combinação, por exemplo, 126. É o 100, que representa 100, com 20, né? Que a gente precisa saber escrever 20, e 6, né? Então, eu tenho os 600, 700, 800, 900. São somente esses números que eu preciso para aprender a escrever meu número. Fora disso, começa a ser a separação das classes, que são de 3 em 3, né? Então, exemplo, você tem uma dívida de R$ 7.563,25, né? Preste bem atenção na leitura dos números no seu dia a dia. Por exemplo, você pode encontrar no dia a dia números que também tem ponto e tem vírgula. Como eu vou ler? Você lembra que eu te falei que sempre agrupando de 3 em 3 para a esquerda, ou agrupando, né, que no caso eu começo sempre na unidade, agrupando de 3 em 3 para... A vírgula representa um número inteiro. Então, olha, prestando atenção aqui, ó. Da classe. Então, o primeiro ponto chama 1000, o segundo ponto é milhão, daí por diante.
Então, 4.476.123 inteiros, porque a vírgula eu chamo de inteiro. Então, vamos lá. 328 milésimo. 328 milésimo. Então, para que tanta conjunção aditiva na escrita do número? A conjunção aditiva, o E, né? Ele representa o quê? Como o próprio nome disse termo, ele fala que conjunção aditiva, pelo próprio nome diz, ela vem de adição. Então, é adicionar mesmo. Então, na matemática, representa o adicionar mesmo, certo? Então, a matemática representa, tanto português quanto matemática, a ideia do E, né? É uma palavra que representa adicionar, né? Então, nesse caso, a gente lê os números em ordens. Então, tá lá, 639. Quanto que vale o 9? 9 unidades. Eu não falei 30? 30. Então, vai lá, ó. Como que é o 30, ó? 30 e 600. Então, ela é aditiva por quê? Porque eu somo 9 com mais 30 com mais 600. Somando tudo, deu 639. Então, para você praticar um pouco, né? A distância da Terra ao Sol, né? Ou ao contrário, do Sol à Terra, né? Equivale exatamente o quê? Você vai ler os pontos, ó. 1000, milhão, bilhão. Você lembra que eu já passei a tabelinha para vocês? Então, para você praticar, vamos lá. Cantando, primeiro 1000, milhão, bilhão, depois do bilhão vem o trilhão, daí por diante. Então, na leitura, você sempre tem que prestar atenção nesse agrupamento de 3 em 3. Então, vai lá, ó. 1000, milhão, bilhão. Então, leitura, sempre de 3 em 3. 149. 1000, milhão, bilhão. Esqueci. Olha que você vê? Rapidinho esqueci. Acho que já estou precisando tomar remédio para melhorar a cabeça. Então, nós estamos no bilhão. Então, 149 bilhões, 597 milhões, 870 mil e 700 metros, tá? Então, com essa metragem, lembrando que bilhão representa 1 seguido de 9 zeros. Então, vamos lá. Como é que fica o escrito? Olha lá, cento, igualzinho eu falei para vocês, é um combinado das palavras, né, dos números. 37 que fica esse combinado, tá bom? Então, vamos lá. Cento que representa o 100 aqui, ó, porque é 1 seguido de 2 zeros na ordem. Então, vamos lá. 140, porque eu tenho 40 e o 9. Esse pontinho eu leio bilhão. 597 milhões, 870 mil e 700 metros. Então, vamos para o tamanho aí do Covid. O Covid, que está em moda, né? É uma moda não muito boa, mas está aí passeando, né, na nossa comunidade. É o Covid-19. Nanômetros de tamanho, que equivale a 0,0000012. Ficou feio, não ficou? Então, como é que eu vou fazer a leitura? Do mesmo jeito que eu vou fazendo para cima, separando de 3 em 3 os múltiplos, você lembra? Os múltiplos, né? Eu multiplico de 3 em 3. O
submúltiplos também eu canto, começando sempre marcando da unidade. Então, ó, 1, 2, 3, certo? Então, aqui, ó, 3, 1000 subindo, submúltiplo, 1000. Então, aí ficou 1000, 1, 2, 3. Milionésimo, né? 1, 2, 3. Então, ficou 12 bilionésimo na leitura. Basta pegar a nossa tabela e fazer a leitura. Então, bilionésimo de metro. A aula, você aprendeu a leitura dos números decimais e como escrever esses números decimais. Até a próxima!